Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal Isa e as Cartas. Se você não me conhece ainda, eu sou a Isa, sou cartomante, trabalho com mesas radiônicas, também com magia. Seja muito bem-vindo, se você já me conhece, bem-vindo também, gratidão por estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre Lilith. Se você se interessa por este assunto, se você gosta desses assuntos, já deixa o seu like e se inscreve no meu canal para me acompanhar e acompanhar o meu trabalho. Me acompanhe também lá no Instagram, Isa e as Cartas, onde eu falo muito sobre Lilith, as cartas e magia. Puxando o gancho aí do Instagram, lá eu tenho falado muito sobre Lilith, aconteceu recentemente também nosso primeiro ritual coletivo sobre Lilith. Aconteceu também o nosso primeiro ritual coletivo de Lilith e eu tô devendo um vídeo, né, para todos lá que me acompanham para tirar as dúvidas em relação a Lilith. Inclusive vou tirar algumas dúvidas aqui que me enviaram lá no final deste vídeo. E hoje eu vim falar sobre Lilith, a deusa Lilith e a sua magia. Hoje nós não vamos nos aprofundar nas questões históricas dela, mas sim no seu chamado, na sua força e na sua magia. Lembrando que Lilith, ela é uma deusa que se apresenta diferente para cada um. Então, a deusa que eu conheço não vai ser a mesma que você conhece, que você trabalha, que você se conecta. Ela é uma força diferente para cada um e isso a gente aprende com ela. A primeira coisa que eu quero falar aqui é a questão do culto a Lilith. Cada pessoa vai se identificar com um culto a ela de uma forma, né? Existem tradições espirituais que a cultuam de uma forma, que servem a ela certos elementos, e tá tudo certo, né? No meu aprendizado com ela, tenho aprendido muito a dedicação ao estudo, ao aprendizado, à evolução interna, e também com a magia natural que ela vem me ensinando. Então, cada um se identifica com ela de uma forma. Então, se você se identifica com ela, sei lá, em outra tradição espiritual, em outro culto espiritual, tá tudo bem, tá tudo certo. Aqui nós vamos falar especificamente dessa força quando ela vem, também um pouco do meu aprendizado com ela, que esse aprendizado possa iluminar o caminho de cada um, agregar no conhecimento sobre a deusa, para que vocês possam conhecê-la também e desenvolver-se com ela, ter conexão com ela e ter as suas bênçãos na vida de vocês. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre o chamado de Lilith. Todos aqueles que trabalham com Lilith, que se conectam com ela, recebem um chamado dela. E esse chamado, ele vem de uma forma muito sutil. A primeira coisa que ela nos mostra é que a gente tem uma crença limitante de que Lilith ela vem quebrando tudo e não sei o que é uma força surreal, né? E a gente cria certas crenças limitantes, cria coisas na nossa cabeça em relação a ela, que na verdade não é. E são coisas até que o próprio patriarcado cria sobre ela e deposita na gente. E nós que trabalhamos com magia, temos que ficar muito atento a isso, porque às vezes o que você conhece sobre ela não é nada disso, e ela nos mostra. Então o chamado de Lilith, ele acontece primeiramente você se identificando com ela de alguma forma. Em algum momento ali você vai se identificar com ela. E uma coisa que é muito simbólica quando ela vem para sua vida é que você começa a se interessar pelo nome Lilith. E você começa a pensar, você começa a pesquisar, você começa a sentir. Fica ali, de certa forma, presente na sua vida, na sua cabeça. É ela, é a presença dela. Tanto que o nome dela tem um significado enorme dentro do seu conhecimento, da sua força, porque é Lilith. E esse nome, ele impacta, ele chama atenção, ele nos atrai, ele tem um magnetismo, ele tem um poder de nos atrair até ela. Então, esse é uma característica muito específica, né, do chamado de Lilith. Quando você vê, você já está totalmente imerso nela, porque a partir do momento que você sente essa conexão com Lilith, ela já está dentro da sua vida. E ela sempre vem, meu querido e minha querida, para te mostrar as verdades da vida. A magia, né, a magia pelo menos que eu trabalho, eu acredito que ela é a magia, ela está em nós. E isso eu aprendi muito com Lilith, porque não adianta nada você
firmar várias velas, fazer várias entregas, rituais, se você não tem a sua própria força trabalhada em você mesmo, né? Muitas pessoas trabalham com a magia, eu faço magia e tal, mas não desenvolve a própria magia interior. Então você começa ali nesse chamado de Lilith a se interessar mais por você, a se conhecer melhor, a aprender mais sobre você, aprender mais sobre ela. E quando você começa a folhear um livro ou ler sobre ela, ver vídeos sobre ela, você começa a identificar pontos da história dela que são muito parecidos com você. De alguma forma na sua mente você vai se identificar ali com algo que ela traz. E aí chega um momento que você começa a se emergir, você começa a pesquisar, começa a ler sobre ela, quer fazer magia, quer fazer um pedido para ela. E aí vem um questionamento, que é: Lilith realmente existe? Né? Porque na história dela existe essa dúvida, né? Se ela realmente existiu. E eu digo para você, meu querido, minha querida, ela existe, ela está aqui, ela está entre nós. E uma coisa que ela me ensinou é que ela conhece cada ser humano, cada poeira dessa terra muito bem, porque ela tem o conhecimento desde o começo de todos os tempos. Então ela conhece tudo que o ser humano passou, o que ele é agora, e ela orienta-nos ao que vamos nos tornar, para que sejamos melhores, claro. A minha conexão com Lilith, ela aconteceu exatamente dessa forma. Comecei a ter muita atração por este nome, Lilith, comecei a pesquisar. E coincidentemente me deparei com uma pessoa que trabalhava com a força dela, trabalha, né, no caso, e resolvi dar início a essa jornada. Comecei, sim, claro, com muito medo, porque tudo que é desconhecido, nós temos tendência a ter medo. E ainda mais Lilith, né, que se constrói essa visão de que é uma deusa trevosa, deusa das sombras. Realmente ela é, mas isso adentra num campo que, mais uma vez eu falo, tem que ter muita consciência para trabalhar com ela, porque você vai quebrar muita crença limitante que você tem, muita coisa que você acredita que ela é. Iniciei a minha jornada ali com ela através das magias, dos rituais e toda a magia que a pessoa, né, a minha querida mestra, trazia, era sempre uma questão de aprofundamento em si. E foi assim que eu aprendi a trabalhar com ela. Não porque uma pessoa estava guiando, mas porque eu aceitei Lilith na minha vida e ela me guiou. Então ela me ensinou muito que é preciso conhecer o nosso interior, conhecer o nosso ser, conhecer a minha história. E uma coisa que ela trouxe muito na minha vida foi aprender a lidar com o meu lado sombra. E é bem difícil, bem complicado lidar com esse lado sombra. Por quê? Porque a Lilith, ela vai te colocar de frente de todos os seus medos, de tudo que você acredita que você é. Afinal, a Lilith, ela é uma energia da verdade, da liberdade. E durante a vida, a gente vai se construindo dentro de padrões que fomos ensinados ou que aprendemos com outras pessoas. E ela vem quebrando tudo isso. E chega um ponto que você começa a questionar a sua própria verdade. Você começa a questionar quem você realmente é. Porque ela vai mostrar. De certa forma, ela vai mostrar os seus medos, as suas falhas, aonde é o seu ponto fraco, aonde você está falhando consigo mesmo. Porque Lilith, ela é aquela energia, aquela força de valorização. Você tem que se valorizar. Eu tinha muito essa questão, né, de me desvalorizar em certas circunstâncias, em certas situações. E ela me mostrou de uma forma bem assim, bem bruta essa verdade. Então, o que você sente ali nesse trabalho com Lilith? Que você precisa estar aberto, é coração, né? Totalmente ali a abertura do chakra cardíaco, do coração, para aceitar, porque existe um processo de aceitação nesse caminho. Você vai enxergar falsas verdades, coisas que você acreditava sobre você, que não são você, que são coisas que às vezes seus pais te impuseram, pessoas do convívio social te impuseram, sei lá, a escola, a sociedade toda te impôs, e você não é aquilo. E teve um ponto ali de trabalho com Lilith que ficou muito marcado em mim, que foi dar com um trauma que eu nem sabia que existia, né? E isso é um ponto que eu tenho que deixar muito claro aqui também, que o trabalho com Lilith
constrói-se uma crença limitante dentro da magia da espiritualidade, que eu vejo muito, que Lilith está ali para fazer a sua vontade, né? Então, muita gente lá trabalha essa questão de Lilith, vou pedir dinheiro, prosperidade, amor, Lilith vai trazer o amor da minha vida, Lilith vai me dar o que eu quero, vai me empoderar, e aí que você se engana. Ela realmente traz tudo isso para você, mas antes ela vai te fazer olhar para dentro de você, para sua sombra, e ela vai falar: olha, minha querida, você está realmente preparada para ter isso aí, tudo que você quer? Você está realmente preparada para ter um amor? Você está preparada para ter dinheiro realmente? Porque às vezes a gente deposita nela esse desejo, né, de que ela vai vir e vai tornar a nossa vida assim, sei lá, próspera, rainha de ouros. Mas não é bem assim. Antes você tem que reconhecer que você realmente está preparado para ter isso. Então ela realmente te dá o que você precisa dentro dos seus limites e você aceitando as suas verdades e se reconhecendo preparada para esse caminho. Como eu estava falando na questão, né, do trabalho com Lilith, teve um dado momento que eu me incomodei muito com uma situação da minha vida e eu queria respostas, porque a primeira coisa ali que você começa a sentir com Lilith é um incômodo muito forte. Você vê que a vida não tá boa, não tá legal dessa forma, e você sente aquele chamado para se restaurar, para melhorar, para evoluir. Comecei a me sentir muito incomodada e perguntei a ela, quero uma resposta, quero saber de onde vem esse problema, quero resolvê-lo. E ela me colocou de frente com um trauma, uma lembrança que eu não tinha conscientemente, uma lembrança que estava lá na minha primeira infância e foi algo muito forte. E aí eu comecei a entender por que ela estava na minha vida, porque eu precisava de uma mulher. E isso é um ponto muito simbólico para mim, porque durante a minha vida toda, sempre tive problemas em relação a essa questão do feminino, a ser mulher, não me aceitar diante dessa força feminina, essa mulher que existe em mim. E eu tinha ali esse feminino ferido. E ela foi lá e me mostrou o ponto. E, claro, foi um trabalho muito difícil, muito doloroso. É um trauma que vem e ele é como se fosse tirado um véu, né, dos olhos, e a gente tem que aceitar e trabalhar isso. De início foi muito assim, me desestruturou muito psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, mas com o trabalho ali com ela eu consegui ir me reconstruindo, entendendo que precisava daquela visão, precisava relembrar aquilo, era uma ferida que não estava fechada e que estava atrapalhando eu de viver. E eu entendi muita coisa ali, porque Lilith, ela se fez presente na minha vida, não vou dizer que foi como uma mãe, mas como uma figura feminina que eu nunca tive na minha vida. Tenho meus guias, tenho minha cigana, tenho inúmeras forças que eu trabalho aqui espiritualmente, mas Lilith, ela foi muito mais forte ao me guiar nesse caminho, nesse trajeto. Então, quando a gente fala em questão das sombras, né, que Lilith é sombria, desperta sombras, porque tem esse lado simbólico, porque as sombras que muitos falam que Lilith trabalha é isso, é lidar com os seus medos, seus receios, as suas falhas, porque eles estão ali, e enquanto você não integrar eles no seu ser, no seu coração, você não vai conseguir alcançar, chegar num estado de completude, de firmeza, num estado de ter poder. Porque esse poder que tanto se fala em Lilith é o poder sobre si mesma. Então, Lilith, ela nos ensina essa questão de que nós precisamos ter poder sobre nós mesmos e não deixar que os outros tenham poder. Então, a questão de entender um trauma, vou dar o meu exemplo aqui, me trouxe para essa situação do quanto os outros estavam tendo poder sobre mim e eu estava me anulando meu poder como mulher. E ela me mostrou isso. E foi esse o trabalho, né, inicial aí de Lilith comigo. Mas lembrando que tudo isso aconteceu porque eu tive uma aceitação, aceitar ela em minha vida. E eu não falo, quando eu falo aceitar ela na minha vida, não é aceitar com medo, tá, gente? Porque tem muita gente que trabalha com os deuses, com as deusas aí, e tem medo, né? Trabalha com espiritualidade, mas tem medo do que vai ver, tem medo do que vai
sei lá o que vai mexer. Ainda mais por esse estereótipo que se constrói em cima dela. Às vezes tem medo dela. Então, se você tem medo, eu te aconselho a não começar. Porque o medo, ele não faz parte de Lilith. Lilith, ela não tem medo. Ela é a liberdade. Ela é o poder. E quando o medo, ele tá no seu coração, ele te controla, ele te manipula para que você não se abra totalmente. Então, é muito interessante analisar isso em você. Se você sente chamado de Lilith, se você quer ter conexão com ela, quer de fato que ela transforme a sua vida, se abra sem medo, sem se limitar, sem ter medo do que ela vai te trazer. Percebe-se, né, que eu tô falando muito aqui dessa questão do trabalho dela. O que é esse trabalho? Para mim, vem acontecendo de uma forma muito interna mesmo, de uma forma de análise, de questionamento, de reflexão e por vezes até filosófica, porque ela é uma deusa do conhecimento. É uma coisa que ela me ensinou, eu falei no início do vídeo, que ela conhece cada ser. Uma meditação que eu tive com ela, ela me falou: eu conheço cada canto dessa terra, cada ser humano que passou, que está aqui agora e os que virão. Então ela tem este conhecimento, ela sabe. Então é um trabalho ali de conhecer mesmo, de estudar. O meu trabalho tem acontecido aí no estudo, na reflexão, e não só na parte mágica prática, né? Porque existe a parte magística interna, onde trabalhamos em nós, e existe a parte magística prática, onde trabalhamos isso no terreno. Então, se você quer conhecer Lilith, quer ter conexão com ela, eu já te aconselho, comece estudando. Vá ler os livros sobre ela, vá ter uma vivência de uma meditação com ela, chame ela para perto de você. Quando eu falo meditação, não tô falando ali de acender uma vela, botar um incenso, nada. É tirar um tempo ali, sozinha, você e você mesma, para chamá-la para perto de você, para sentir a força. E isso é uma coisa que durante os rituais ali da minha iniciação, né, do caminho da iniciação, eu sentia muito, que é a presença dela. Cada vez ela vinha com uma presença diferente, ou seja, ela tem inúmeras faces, ela é conhecedora, ela conhece muita coisa, ela tem um vasto conhecimento, então ela não vinha às vezes só de uma forma, porque assim, tem pessoas que conseguem se conectar e enxergar meditando, conseguem sentir meditando, se aprofundando ali no ritual. E tem pessoas que já sentem com mais facilidade, que é a presença, é a sensibilidade. E no meu caso, é os dois. Então eu funciono dessa forma, uma maneira muito maluca, uma mediunidade muito intensa, porque eu sou uma pessoa intensa, e quando eu sentia a presença dela, eu sempre sentia alguém atrás de mim ali, ela estava sempre ali atrás de mim, eu ouvia a voz dela, e é interessante isso, porque entra na questão de presença energética, de você reconhecer a presença energética que está ali. Ela vinha em várias faces, ouvia várias vozes, era sempre ela, porque eu reconhecia a presença dela. E Lilith, ela estimula esse aprendizado em você. Ela vai te estimular a aprender a conhecer como funciona a sua mente, as energias. Ela me ensinou várias coisas diante da curiosidade, porque ela trazia um elemento ali para mim, mas ela não trazia a resposta, ela mostrava, ela mostra. Então ela vai começar a te mostrar e você vai ter interesse de pesquisar, de ir atrás. E isso também é muito simbólico, porque ela vai te dar de bandeja, ela não vai te trazer as coisas todas prontas. Você vai ter que ir atrás, pesquisar, estudar, se identificar e fazer. Outra questão também que entra nessa questão que se constrói sobre Lilith é a visão dela, como ela é, vamos falar assim, digamos em forma. Lilith, ela não tem uma forma que eu vou falar para você, olha, o espírito dela é assim e tal. Não existe isso. Como eu falei no início do vídeo, cada pessoa tem a sua Lilith, vai ver ela de certa forma, e tá tudo certo, é a sua espiritualidade, é ela agindo com você e se mostrando para você. Então não tem uma forma característica, né? Por exemplo, a gente vê muita foto dela lá com os chifres, aquela mulher sensual, exuberante. Claro que ela pode ser assim também, mas eu vejo que essa mulher sensual, exuberante, que
que se tem a visão ali de Lilith é uma coisa muito construída até pelo próprio patriarcado, né? Porque a gente vê aquela mulher toda de formas, corpo perfeito, rosto perfeito, lindíssima. E Lilith, ela te mostra que a beleza ela não reside só na carne, então ela não é perfeita. Enfim, só para finalizar aqui essa questão do trabalho, conhecimento com Lilith, mais uma vez quero deixar claro aqui que este é o meu conhecimento com Lilith, é o meu trabalho com ela. E hoje eu vim falar só assim sobre esse chamado dela, como ela é em minha vida, e possa ajudar vocês aí também a se descobrir dentro do caminho de Lilith. Sempre valorizando o seu sentir, valorizando o que você acredita e também a sua intuição, a sua conexão com ela. Vou mostrar para vocês aqui alguns livros, vou indicar alguns livros para vocês, onde vocês podem ter conhecimento da história dela. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a história dela para vocês. A história dela é muito complexa, então a gente tem que se aprofundar muito em alguns pontos e seriam vídeos separados. Então nos próximos eu posso trazer aí essa história dela e comentar um pouco sobre. Mas vou indicar para você, caso você tenha interesse de ler, tá? E uma coisa que eu tenho aqui é um caderno, ó. Trabalho com Lilith, como eu falei, ele é conhecimento, então tenha sempre um caderno com você. Fez o ritual, teve um sonho. O sonho é uma coisa que eu não falei, né? É verdade, tinha me esquecido. Lilith, ela trabalha muito no sonho. Então, se você fez um ritual, não teve conexão nenhuma com ela, não sentiu nada, né? Às vezes a pessoa não sente nada ali no ritual, mas ela vai sentir em sonho, ela vem em sonho. E ela traz símbolos que, como eu te falei lá na metade do vídeo, fazem parte de você, da sua vida, né? Então ela vai te trazer sonhos com simbolismos que só você conhece, com pessoas que só você conhece, com traumas que só você conhece, e você vai começar a despertar através dos sonhos, porque Lilith, ela nos visita à noite, ela está ali nos nossos sonhos, é onde estamos mais abertos, é onde estamos mais receptivos a ela, e ela está ali. Lilith é o poder da noite, né? É o poder, como eu falei, é das sombras, então ela está ali em cada pensamento, em cada sonho, e ela vem muito em sonho, então é interessante que você tenha sempre um caderninho para você anotar tudo que você sonhar e identificando que aquilo traz para você os sentimentos, as sensações ou as orientações, porque ela pode trazer orientações nos sonhos também. Então tenha sempre um caderninho para anotar tudo que você aprender sobre Lilith e o que você sonhar. Então vamos lá, livros que eu li sobre Lilith e que me ajudaram a conhecer ela melhor. Esse livro aqui, Lilith, a Primeira Eva, deixa eu ver, eu não vou saber falar o nome dele não, pessoal. Sigmund Hertz. Não sei se eu falei errado, mas enfim, na descrição do vídeo vai estar o nome do livro. Achei num lugar que não é um sebo, mas também não sei o que é aquele lugar, um lugar de antiguidades, digamos assim. Um livro de leitura demorada, tá? Ele traz aspectos psicológicos, históricos, e ele tem uma linguagem um pouco mais formal. Então, se você não está acostumado com esse tipo de leitura, tem que ir devagar, tem que ir anotando, tem que ir voltando para entender, mas é muito bom, tá? Conhecimento histórico dela. Encontro com Lilith, Mulher, Demônio, Deusa, do Mark Williams. Livro ótimo para quem está começando, perfeito, linguagem super clara, fluida. Ele conta uma história ali de Lilith, onde você vai poder imaginar, trabalhar essa questão de conexão com ela através do imaginário. E é uma visão, assim, que eu não tinha sobre ela. Muito legal, aconselho aí a leitura, tá? Principalmente para quem tá começando, para quem nunca leu nada sobre ela. O Chamado de Lilith, da Deva Laio, e os outros livros que tem desse daqui também. Ela tem mais, acho que 2 livros sobre o psicopompo de Lilith. Uma visão totalmente desconstruída da deusa, maravilhosa, com práticas meditativas de conexão, e uma visão de Lilith que pouco se tem, ajuda muito na desconstrução, né, da imagem que temos construídas de Lilith aqui no nosso campo ocidental e patriarcal. Essas são as 3 leituras que eu indico para vocês, tá? Lembrando que
cada leitura tem a sua dificuldade, tanto em questão de crença, tanto em questão de desconstruir coisas que você acredita sobre ela. Então, a leitura para mim ela é sempre uma magia, porque você tem que estar aberto também a descobrir e a aprender com aquilo e transmutar, transformar, absorver aquele conhecimento. Então, leitura, estudo é magia também, tá? Se concentrem nisso. E para finalizar o nosso vídeo, eu vou responder as perguntas que me enviaram lá no Instagram sobre Lilith. Foram 3 perguntas e a primeira dela, como podemos cultuá-la? Como eu falei no início do vídeo, mais uma vez, o culto a Lilith, você vai se identificar com, né, cada segmento espiritual. Tem pessoas que trabalham com ela de uma forma, de outra, mas o culto realmente a Lilith, ele se dá através da abertura do chakra cardíaco do coração, para que você se abra para o seu poder. Então, o culto muitas vezes vai ser você se dedicar aos estudos a ela, você praticar práticas meditativas, ou fazer as magias, e as magias, elas existem diversas. Posso trazer um vídeo aqui também sobre magia, se você quiser aprender, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo ensinando um pouco sobre a magia com Lilith, tá? Mas o culto, ele vai de onde você se identifica. Tá? Então procure primeiro estudar a deusa e se identificar com uma prática magística ou espiritual para que você possa aprender com ela, porque ela vai te ensinar com certeza. O culto dela é específico por conta disso, porque ela te ensina, tá? É único, é maravilhoso. A segunda pergunta é: qualquer um pode criar uma conexão com Lilith? Olha, dentro da minha visão, não é qualquer um que pode criar uma conexão com ela. Porque, como eu falei, você precisa estar aberta, estar pronta, estar preparada para lidar com o que ela vai vir te oferecer. Então, assim, não vai ser qualquer pessoa que vai estar disposta. Claro que todas as pessoas podem cultuá-la, pode ter uma conexão com ela, mas eu não diria que Lilith tem as suas escolhidas, mas eu diria assim que Lilith, ela tem, entre aspas, as suas pessoas escolhidas, porque o trabalho, a conexão com ela todo, ela é de uma força imensa. E para você cultuá-la, ter essa conexão, você tem que ter muita firmeza, muita estabilidade, estar aberta e estar sempre em movimento. Então, se você é uma pessoa que procrastina muito, que vai deixando para depois, não tem disciplina, não condiz com Lilith isso. Então, na minha visão, não é qualquer um que pode criar uma conexão com ela. A terceira pergunta é: qual o maior mito sobre Lilith que as pessoas acreditam? Existem tantos, né? Em contexto aí, vamos ver. Na minha visão, acho que o maior mito que as pessoas acreditam sobre Lilith é que Lilith vai te dar tudo que você quer. Não é bem assim, como eu falei no decorrer do vídeo. Ela vai te mostrar que você tem que estar preparado para isso. Então, constrói-se um mito dentro do campo espiritual ali, que Lilith, ela vai te dar isso, vai te dar poder, te dar sensualidade, liberdade, prosperidade. E eu não acredito nisso. Acredito que tudo isso que a gente deseja já reside em nós. E a gente só tem que despertar. Então, esse é um dos mitos que se cria diante de Lilith. De que ela pode dar tudo que você quer. E eu vejo muitas pessoas tratando ela como uma serva, né? Vai me dar, me oferecer. E a espiritualidade não é isso. Jamais será. E nunca foi e nunca será, né? Porque pra gente ter o que a gente realmente deseja, que o espiritual nos abençoe, a gente precisa estar preparado, trabalhar muito para isso. E quando eu falo trabalhar, não é só dentro, é fora também. Fazer acontecer. Acredito, na minha visão, que esse seja o maior mito que se construiu aí diante de Lilith. Tem outra coisa também que eu acredito, assim, maior mito que se constrói sobre ela é que ela é essa força fatal, destrutiva. Ela não é destrutiva nesse sentido, né? Então é um mito. Ela, de fato, é uma força maravilhosa, uma força incrível, que não é de destruição, mas sim de integração. E quando você entende isso, faz um boom assim na sua cabeça, porque às vezes a gente não tem que destruir nada, a gente só tem que se integrar. Enfim, tava demorando muito para sair esse vídeo e tô muito feliz por ter feito ele.
Gratidão a Lilith, gratidão a deusa por esse caminho. Espero ter levado aí um conhecimento, uma luz para cada um de vocês. É isso, gratidão, gratidão, gratidão. Deixa o seu like aí, comenta, compartilha a sua visão também, para podermos aprender juntos, evoluir juntos. E deixa também a sua opinião, o seu desejo, caso você queira saber outras coisas sobre Lilith, para que eu possa trazer em outro vídeo. Gratidão, pessoal!